E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui, né, todo preparativo para Flamengo e Olímpia, né? Lembrando que o jogo é 9h30 da noite, direto do Maracanã. Vamos acompanhar aqui, né, a preparação dos dois times, né? Lembrando que agora às 11 horas da manhã o São Paulo está fazendo um treinamento para definir o time titular e para poder já, o jogo de hoje, né? Lembrando que o Pedro e o Eric Pulgar estão fora, né? O Eric Pulgar por lesão e o Pedro foi afastado por causa daquela confusão envolvendo o São Paulo e a comissão técnica e jogador. Vamos acompanhar aqui, tá certo? Créditos, jogo aberto, não vai ter na descrição. Vamos por vídeo. Ingressos esgotados, expectativa aí de mais de 60 mil pessoas mais tarde no Maracanã. Dentro de campo, o Flamengo está vivendo uma ótima fase, Renata. Em 21 jogos, apenas uma derrota. E o técnico argentino Sampaoli, ele gosta de dar treino no dia da partida. Está rolando neste momento uma atividade lá no Ninho do Urubu, essa atividade que começou às 11 horas da manhã. E depois desse treino, aí sim o Sampaoli vai definir os 11 jogadores que vão iniciar contra o Olímpia. Vale destacar aqui, né, que desfalque certo é o volante Eric Pulgar, está tratando de uma lesão na coxa e como você disse aí também, a situação do Pedro, né? O Pedro está fora dessa partida. Nós acompanhamos toda essa novela aqui no Jogo Aberto. No fim de semana, ele se recusou a aquecer no duelo contra o Atlético Mineiro, foi agredido no vestiário pelo ex-preparador físico do Sampaoli, né, o Pablo Fernandes, e na segunda-feira faltou o treinamento. Na terça, ele se reapresentou, treinou normalmente, mas a diretoria do clube carioca, Renata, resolveu punir o jogador, uma multa aí de 5% em relação ao valor do salário dele. Isso por ele ter se recusado a aquecer, mas ele também foi advertido aí por conta da ausência no treino de segunda-feira com uma suspensão por um jogo. Então tá fora aí do duelo de hoje contra o Olímpia pela Libertadores. Só que tem um detalhe, Renata, no fim de semana, o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão. O Gabigol está suspenso pelo terceiro cartão. O Pedro é o substituto imediato. Será que ele vai jogar? Mas bom deixar essa dúvida aí para o fim de semana mesmo, porque hoje é dia de Libertadores e agora a gente vai acompanhar todos os detalhes desse pré-jogo dessa partida entre Flamengo e Olímpia. Vamos conferir. Noite de Libertadores no Maracanã. Ingressos esgotados. O Flamengo vai receber o Olímpia pelas oitavas do torneio. O Olímpia é um time copeiro, com jogadores grandes, de segunda bola forte, então será um jogo extremamente disputado para passar de fase. Extremamente disputado para passar de série. Janela de transferências fechada, sem novidades no jogo de hoje. O que surpreende é que o Fla liderou em gastos. O time da Gávea desembolsou 91 milhões em reforços. Detalhe, contratou só 3 jogadores. O atacante Luiz Araújo, o volante Alan e o goleiro Rossi, que veio sem custos. Nas vésperas da partida, Gabigol fez uma visitinha à sede do clube na Gávea. O jogador foi recebido por uma multidão e conheceu o novo museu ao lado do Rei Zico. Energia renovada para o atacante. A fase no rubro-negro é boa. A equipe não perde há 10 jogos, desde a goleada para o Bragantino depois da parada da data FIFA. Só que fora de campo, o clube passa por um momento conturbado. No último fim de semana, o atacante Pedro foi agredido pelo ex-preparador físico de Sampaoli. O caso foi parar na polícia e o jogador faltou ao treino de segunda. Na terça, Pedro se reapresentou em silêncio. Não existiu diálogo entre o camisa 9 e o técnico argentino. A diretoria do clube carioca resolveu punir o jogador com uma multa de 5% em relação ao valor do seu salário por ter se recusado a aquecer no duelo contra o Atlético Mineiro. Além disso, Pedro recebeu uma advertência pela ausência no treino de segunda-feira. Está suspenso por um jogo. Assim, ele fica de fora da lista de hoje para enfrentar o Olímpia. O Flamengo não se pronunciou sobre o caso. Bom lembrar que para domingo, contra o Cuiabá, Gabigol está suspenso por cartão e Pedro é o substituto imediato. Bom, para hoje, Sampaoli faz mistério em relação ao time que vai escalar. A última atividade antes do duelo está acontecendo neste momento no Ninho do Urubu.
O volante Eric Pulgar é desfalque certo. O jogador se recupera de uma lesão na coxa. Davi Luiz e Ayrton Lucas podem retornar ao time, recuperados de problemas no joelho. Já o zagueiro Léo Pereira virou dúvida. Sentiu dores na coxa na partida contra o Galo e está sendo reavaliado. Dessa forma, um provável Flamengo tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. No meio, a dúvida é entre Thiago Maia ou Alan. Aí vem Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Dentro de casa, a equipe conta com a força da torcida e no torneio internacional tem dado muito certo. O Flamengo é o melhor mandante entre brasileiros desde 2019 na Libertadores. A única vez que perdeu nesse período foi para o Peñarol por 1-0. Denilson Show. Claro que o Flamengo é sempre favorito na Libertadores e muita gente esperando, por exemplo, que Palmeiras e Flamengo se enfrentem, que seja aquele confronto decisivo. Mas antes disso, tem que passar pelo Olímpia, que eu não entendo por que acabou demitindo, não é? Afastando o Diego Aguirre do comando. É uma equipe que, na teoria, ela não é mais completa, mais forte que o Flamengo, mas é um adversário cascudo, acostumado a competições sul-americanas. Só que o Flamengo, mais do que o Olímpia, tem que enfrentar os problemas que ele mesmo criou, como essa questão com o Pedro, que o Gabigol está suspenso para o jogo do Cuiabá, e o Pedro tem que ser o titular, tem que entrar no time, tem que fazer gols e tem que fazer as pazes com o Sampaoli e pronto. E se tem se tem uma ação, se se pode dizer dessa forma, para apaziguar o ambiente ou, de repente, o relacionamento Sampaoli e Pedro, é dar essa oportunidade para o Pedro. Perfeito. Nossa, né? Concordo com você. Porque aí o Sampaoli mostra que tá zerado para ele esse problema que teve, que foi um problema gravíssimo, já solucionado. E, assim, na minha opinião, até a diretoria conseguiu conduzir de uma forma perto do ideal, né? Porque o Sampaoli, para ele, pensando como profissional, tendo um cara que é seu fiel escudeiro, há muito tempo trabalhando junto, ter que perder o emprego e ele continuar. Então, eu acho que o Sampaoli, se der essa oportunidade para o Pedro jogar como titular, ele vai mostrar que ele praticamente zerou o problema. Que eu acho que é o grande desafio do Flamengo, no modo geral, agora, é fazer com que esse ambiente volte a ser o que era antes, né? Um ambiente mais saudável, um ambiente mais tranquilo. Tecnicamente, o Flamengo é muito bom. Coletivamente, já mostrou que pode jogar bem, jogar no nível alto. A gente acabou de citar aqui o nível que o Palmeiras jogou ontem contra o Galo. O Flamengo, perdão, também tem condições de no jogo de hoje contra o Olímpia fazer o mesmo jogo. Nunca o Pedro seria afastado por uma questão técnica, mas acho que é uma questão até de mostrar quem é quem. O Pedro foi atendido com justiça, o preparador físico foi expulso do Flamengo, praticamente demitido, e ele, e com justa causa, porque fez uma coisa terrível, mas agora também é o momento do Pedro demonstrar que ele é um profissional de verdade dentro do Flamengo, que ele está à disposição, independentemente se goste ou não do treinador. E tem outra, eu cobrei muito fortemente na rede social a questão da diretoria, porque o Flamengo muitas vezes ele se omite. Quando ele dispensou o Dorival, quando ele contratou o Vitor Pereira, quando ele dispensou o Vitor Pereira, trouxe o Sampaoli, a diretoria fica quietinha, não aparece, mas dessa vez a condução, na minha opinião, dentro do que era possível, foi muito bem feita e merece aqui esse elogio, porque criticamos tanto, na hora de elogiar também tem que usar esse espaço, É isso aí. mesmo. Só passando aqui rapidinho para concluir, né, que o atacante Pedro, né, entrou na mira do Benfica. O Benfica acabou perdendo um jogador lá muito importante para eles no ataque. E o foco deles agora é o atacante Pedro do Flamengo. Coloca nos comentários certo, opinião de vocês. E crédito de jogo aberto, não tá aqui na descrição. Valeu.